Gravar. Isso. Agora, se não vou rolar, Nós somos, né, do núcleo. Nós estamos gravando, tá bom? Vocês têm que autorizar a gravação. Nós vamos gravar depois, isso vai estar disponibilizado no YouTube, se vocês quiserem novamente voltar ao tema, né? Eu sou Daniela Bianchi, eu sou coordenadora do Núcleo de Casais e Famílias do Instituto Visual de São Paulo. Eu divido a coordenação com a Leila Terra, que está aqui comigo, e nós lá, temos gente. mais duas pessoas aqui da nossa equipe, Miriam Bove Fernandes e Milton Omar, que estão conosco também, vão nos acompanhar aqui na palestra de hoje, num bate-papo hoje, Milton e Miriam, né? Vão nos acompanhar, fazem parte da equipe, nossa equipe ela é grande, é uma equipe bem gostosa, nós temos aí, além, né, de nós quatro que estamos aqui, nós ainda temos a Carol Franzói, Carolina Franzói, nós temos então a Natasha Mello, Patrícia Campes, não deixa esquecer ninguém, Sandra Cardoso Zinker, A Bia a Maria Ribon. Beatriz Ribola, faltou alguém da equipe? Não, né? Acho que por hora não, né? Que participam conosco e que vão participar do nosso curso, né? A gente divide, é um curso bem dinâmico, com toda essa equipe, né? Então, o nosso curso começa agora, agora em março. Se vocês não estão inscritos, se inscrevam. O curso ele vai dar uma base bem, eu acho, sólida, bem interessante para o trabalho de casais e famílias. E hoje nós vamos discutir um pouquinho as dificuldades. Leila, o que você acha da gente falar um pouquinho do curso, antes, enquanto a gente Vamos espera as falar um pessoas? pouquinho. Tem aí coisas muito interessantes no nosso curso, né? O nosso primeiro semestre, ele é teórico-vivencial, né? Com exercícios e também exemplos, da nossa prática clínica, né? Que vão ilustrando ali a teoria. No segundo semestre, a gente tem umas férias, né? Que a gente vai descansar ali um pouquinho, né? Dar aquele tempo de julho. No segundo semestre, nós retornamos com aulas práticas e estágio supervisionado, né? Então, esse é o nosso diferencial e que promove para vocês um conhecimento e um exercício da atividade de como que é atender, né? Com o olhar ali de um supervisor, né? Que já tem ali um tempinho de experiência diferente e que pode ali dar uma sustentação a dúvidas, as questões que possam ir surgindo. As pessoas que vocês vão atender, né? Que as pessoas atendem ali no estágio supervisionado, elas são captadas pelo Instituto de Gestalt. Então, na verdade, vocês vão receber, as pessoas recebem as fichas ali e elas podem ali optar por questões. O atendimento é online, né? E ele é de forma gratuita, mas isso promove com conhecimento, né? E uma experiência muito ampliada para cada aluno, né? Ele está falando comigo. É, então, eu acho que tem aí um diferencial importante, né, da gente poder olhar a teoria no primeiro semestre com um pouco mais de tranquilidade e frescor, com os exemplos e atividades, e no segundo momento poder aplicar essa teoria de fato ali com clientes reais, né, e que sabem que eles estão ali no. Oi, Miriam, desculpa. Não, não, eu não quero interromper. Quando você acabar, eu Ah, falo. tá. Isso vai lá, tá bom. Então, eu acho que tem e que é muito bacana, né? Porque a gente acaba também criando ali uma rede, né, de parceiros, né? Por mais que a gente imagina, puxa, o curso é online, a gente não está vendo, tá? Mas a gente percebe nos outros grupos das turmas que foram anteriores, né? A relação que se criou, muita gente ainda tem contato e a importância de você ter esse grupo, né? De apoio mesmo, de terapeutas de casal e família, em que você pode ou pedir uma ajuda, né, ou trocar. Tem pessoas que formaram ali grupos depois de encontros, então que eles se encontram ainda de tempos em tempos para trocar informações sobre atendimentos. Então, na verdade, além de promover ali mais um instrumento para o processo de trabalho de vocês, também promove ali um contato com outros terapeutas, outros profissionais da mesma área, né? Acho que isso faz uma diferença, né? Pensando na nossa
forma de trabalhar que ela é solitária, né? De certa forma, a gente fica ali no consultório, né? De segunda a sexta, trabalhando, né? O nosso curso acontece quintas à tarde, das 2 às 17h30, né? Durante o ano todo de 2024. E esse ano tem uma coisa interessante, que a gente não tem feriado, quase não tem, né? Acho que tem um ou outro, tem um só feriado de quinta, Corpus Christi, mas a gente vai ter assim o ano inteiro preenchido mesmo com o estudo, né? Então acho que é muito interessante se vocês se interessarem, ficarem aí curiosos, perguntem para a Ana no Instituto ou para a CENI, tem muita coisa interessante acontecendo nesse período, tá bom? Miriam? Eu acho muito bom você ter falado de que cria também um grupo de pertencimento, né? Porque a gente tem uma história e eu estou com vontade de contar um pouquinho, né? O porquê que surgiu a vontade da gente fazer essa live e de se deixar conhecer, né? Surgiu de uma conversa entre nós de que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né, às diferenças entre uma terapia individual, casal, e uma terapia de família, dessa complexidade, né? E daí dá vontade da gente mostrar o nosso trabalho. A gente tem uma história no Instituto, a gente tem uma história, a gente formou o primeiro núcleo, fazíamos grupos de estudos, e hoje é um núcleo pulsante do Instituto, é o núcleo de família, né? Mas toda a abordagem psicológica, porque o que eu acho que também caracterizou o nosso encontro foi a vontade de fazer gestalterapia com casais e famílias na abordagem gestáltica. E toda abordagem tem como base uma visão de homem, né? Essa visão de homem para nós é o humanismo. Tem uma abordagem filosófica que, de alguma forma, serve de estrela guia para o nosso pensamento. Aí é a fenomenologia. E tem toda uma conceituação teórica, que é, para nós, a gestalterapia, que é uma teoria de contato. Então, a gente pensa, nós mesmos nos formamos passeando pela sistêmica, mas a gente pensa em teoria de campo, a gente pensa em teoria organísmica, a gente pensa em autorregulação do casal. Então, eu acho que essa vontade foi o que nos inspirou para a gente estar aqui com vocês, fazendo essa roda de conversa. Agora eu estou vendo mais pessoas abrirem as câmeras, eu acho que é muito bom, porque falando de contato, a gente, pelo menos aqui na tela se vendo, né, estreita o contato. Então, era isso que eu queria contar um pouco do como que a gente foi elaborando, né? Ótima a história que a Miriam traz, né, para a gente entender que a gestalterapia vem se desenvolvendo como uma abordagem, gente, que está ganhando espaço no universo das psicoterapias. E o Brasil é um dos melhores países onde a gestalterapia se desenvolve. Eu, particularmente, acho que nós, brasileiros, somos um dos melhores gestalterapeutas do mundo. Miriam está aqui, não me deixa mentir sozinha, né, Miriam, que conhece muitos terapeutas fora do Brasil. E Miriam também, gente, além de trazer, né, a Miriam que teve essa força inaugural de trazer a família para dentro do Instituto de Gestalt como um grupo de estudo que foi crescendo e foi se tornando um núcleo, e hoje a gente tem esse curso de aprimoramento. Miriam é uma das que traz para a gestalterapia, né, esse olhar para o trabalho com casais e família. Então, a importância da gente ampliar este olhar e a gente também desenvolver recursos, trazer o nosso olhar de gestalterapeutas
para este trabalho. Então, isso que a Miriam colocou é fundamental, né? Nós queremos fazer deste curso um curso, né, basicamente gestalterapia com casais e família. A gente vem crescendo, a gente vem desenvolvendo, a gente vem teorizando, a gente vem trazendo reflexões sobre vários temas dentro deste universo. É um grupo bem ativo que busca trazer novidades e estudos para que a gente possa discutir como atender, como que a gente dá conta dessa demanda que tem chegado no consultório fortemente, né? Eu imagino que todos que estejam aqui em algum momento foram convidados ao atendimento de um casal ou de uma família. Hoje, espontaneamente, a gente recebe no consultório pedidos para atendimento de casal e a gente entende que é um desafio, né? Se a gente não tiver minimamente um olhar sobre esse atendimento, é muito difícil. A gente pode criar situações muito complexas para nós, terapeutas, né? E às vezes até com erros no manejo, nas intervenções, né? Miriam, quer me complementar? Não, eu acho que, inclusive, o manejo fenomenológico é uma coisa que a gente traz muito no curso, né? Uhum, sim. Muito das aulas teóricas, elas são regadas a ou vivências ou experimentação de manejo, né? E Uhum, pensando em campo, é o manejo da ressonância, é o manejo da descrição fenomenológica para dar o espaço para que a pessoa possa refletir, mas uhum, também é um manejo, né, nisso que você estava falando, que às vezes a gente se enrosca, é um manejo com a complexidade, porque é muito mais complexo o atendimento a casal e mais ainda a família, né? família. Por, é, Porque na família, então, tem pessoas de diferentes gerações, são muito mais pessoas e pessoas de diferentes momentos no ciclo vital, né? Sendo que tem o ciclo vital da família Sim, e as sim. questões são muito relevantes, né? Muitas questões são relevantes. Então, esse manejo, o manejo da ressonância, o manejo fenomenológico de como que a gente vai desvelando aos poucos, né? Como é que aos poucos a gente vai desvendando, né? Para que Uhum, nós todos ampliemos a nossa consciência, o manejo de construir o terreno comum para que todos possamos fazer uma aliança terapêutica, né? Essa é a diferença. Então, daí tem especificidades, tipo, a, como que a gente conduz uma neutralidade? Como é que a gente uhum, se mantém neutro sem fazer conluio com um ou com o outro? Isso uhum, é uma das coisas que pode pegar o terapeuta, né? Como é que uhum. a gente faz aí qualquer informação circular, né? Sim. Como é que a gente elabora hipóteses, enfim, Uhum. esse tipo de coisa. Vamos pensar sobre tudo isso, né? Como a Leila colocou e a Miriam também, o nosso curso ele vai ter esse primeiro, né? A gente divide ele, né? Basicamente em alguns tempos. O primeiro tempo a gente trabalha com teoria sobre a gestalterapia, são 4 grandes tempos, teorias sobre a gestalterapia que fundamentam o nosso olhar para o atendimento de casais e famílias. Nós temos depois um segundo tempo que vamos teorizar, vamos falar, vamos pensar, vamos discutir o atendimento e o trabalho com casais, que chega espontaneamente no consultório, né? E é realmente um atendimento muito interessante, muito gostoso, né? Mas que, como a Miriam muito bem disse, tem uma complexidade própria. Quanto mais elementos dentro de um campo, mais complexo esse campo vai se tornando. Terceiro tempo, falamos então de família, né? Oi, Miriam. Desculpe, na complexidade do casal, tem a complexidade e a singularidade. A gente lida com as duas vertentes da Sim, complexidade e da singularidade. sim. Então, vocês percebem, a Desculpe. gente vai trazendo aqui, enquanto a gente está falando, né? Isso, a nossa proposta hoje é uma roda de conversa para a gente trazer para vocês questionamentos sobre o que que é e provocações sobre o que que é atender um casal e uma família, né? Para vocês entenderem isso, pensarem com a gente, trazerem dúvidas também. Nossa roda de conversa, a gente vai ter 4 perguntas
que vão ser aí perguntas que vão nos desafiar aqui, né, nós da equipe, mas queremos que vocês também complementem e questionem com a gente as dúvidas que vocês tenham, né? Por que que é mais difícil? Por que que é mais complexo, né? Depois, como a Leila colocou, depois no quarto tempo, nós temos a supervisão e temas diversos dentro da teoria, dentro do trabalho com casais e famílias, né? Fora isso, temos 2 workshops, né, Leila? Um de genograma, que é uma técnica muito bacana. Eu usei no meu mestrado, vou usar agora no doutorado, porque eu acho uma técnica muito importante, até no trabalho individual. E depois a Leila tem um trabalho lindo, né, com histórias para fechar o nosso curso. Leila é uma linda contadora de histórias, vai aí junto com a equipe fazer um lindo trabalho de histórias também para fechar o curso. Então, gente, se vocês têm interesse em trabalhar com essa comunidade, com esse nicho profissional, com este trabalho em psicoterapia, sejam conosco, venham conhecer um pouquinho o trabalho que realmente é. Nós somos suspeitos para falar, nós 4 aqui do curso, porque a gente adora esse curso, né? A gente faz com muito carinho, né? Mas estejam conosco. A gente vai começar, então, eu vou trazer a primeira pergunta para a gente começar a trabalhar. Como eu disse para vocês, a nossa proposta hoje é uma roda de conversa. Nós vamos ter 4 perguntas que vão ser perguntas que vão aqui trazer para nós da equipe, né? Esse desafio de tentar responder para vocês, né? Ou pelo menos responder com novas perguntas para trazer mais provocações, tá bom? 2 para atendimento de casal e 2 para atendimento de família, né? E aí a gente pretende, então, atravessar um pouquinho este olhar para o atendimento de casais e família. A primeira pergunta que a gente vai começar a responder para vocês é: qual a importância do trabalho com casais em psicoterapia? Vamos lá, Leila? Vamos lá. Bom, eu sinto que na minha prática, né, tem uma importância muito grande deles poderem se enxergar ali também como casais e algo que a gente trabalha com muita potência e que faz muito sentido, né? A cada atendimento que eu faço, tanto individual quanto de casal e família, eu percebo a potência e a força que tem o sistema. Né? Então, enquanto um individual traz o sistema para a gente dar uma olhadinha de vez em quando, e quanto o casal, quando se apresenta ali, quanto que a gente enxerga esse sistema e a família também, né? Como a Miriam disse também, quanto mais pessoas, mais questões vão ali surgindo, né? Mais diversidade, mais nuances e movimentos. Mas no atendimento de casais, eu entendo que muitas vezes eles não dão muito conta do como que é estar com o outro ali, né? E eu acho que a terapia, ela proporciona, terapia de casal, ela proporciona entender um pouco o lugar que está se ocupando, se é esse lugar que se quer ocupar, e como é que o outro está ali, né? Em relação né, o casal mesmo, eles percebem ali esse movimento deles, né? E isso, para mim, foi uma das revelações de grande importância, né? Até quando eu também tenho um casamento de bastante tempo, então é perceptível e é muito interessante, porque quando eu vejo ali, eu falo, nossa, eu sei bem o que é isso também, né? É interessante a gente poder ter esse olhar de falar, olha, é uma vida, né? Uma construção de uma outra maneira. E muitas vezes a gente, como terapeuta de casal, ali naquele movimento, como testemunhando aquele encontro e aquele olhar, né? Aquelas construções precisam ser revistas, muitas precisam ser desfeitas, outras precisam ser revistas e construídas novamente. Então, tem toda uma dança, né? E que a gente, como terapeuta de casal, fica ali como não é um ouvinte, não é um mediador, mas sim um espectador ativo no sentido de estar junto com esse casal, né? De naquele momento fazer parte daquele sistema dentro daquela situação, né? E podendo obviamente, né, com o nosso olhar técnico, se afastar e se aproximar, né? Então, eu acho assim, adoraria fazer terapia de casal. Mas eu Delícia, vejo né? assim muito movimento assim muitos casais, né? Eu tenho recebido casais que estão que são namorados, são noivos e querem fazer terapia Uhum. de casal e é o segundo. E isso é muito bacana Gente, de isso ver. é muito interessante, né, Leila? Eu acho muito interessante. O casal de namorados, gente, estão chegando para terapia de casal. Ai, Casal de namorados.
né? Isso é muito interessante, quer dizer, olha o nicho de trabalho, olha a possibilidade de trabalho que nós temos na constituição de um casal. Eles vêm para ajudar no processo de construção, porque É, tinha antigamente, né, Miriam e Leila vão, né, confirmar isso, antigamente tinha uma fantasia que as pessoas iam para terapia de casal para separar, né? Então separar. chegavam lá para separar, ó, né? Não é, Miriam? Você me fez lembrar que quando nós precisamos fazer terapia de família em casa, o meu marido fez exatamente essa pergunta. Se eu quero saber se a terapeuta, olha só que coisa, eu quero saber se a terapeuta é separada ou não, porque eu não quero separar. Que bonitinho, gente. É isso, né? São Não as quero fantasias separar. que vêm mesmo, né, Miriam? Eu acho que, assim, na verdade, Fantasia. tem muito disso, né? A minha mãe sempre falou a vida toda, falava, mãe, faz terapia, ela não quero me separar do seu pai. Né? E eu falava, mãe, não é um juiz, né, que vai fazer, é um terapeuta que vai poder olhar, entender, compreender, né? Mas tem essa fantasia, ou se vai juntar, ou se vai separar, né? E, na verdade, o nosso papel ali não tem nada a ver com esse é a caminhada, é a jornada, é a aventura, né? Porque é uma aventura, né? O processo Uhum. terapêutico, a gente não sabe onde a gente chega, a gente sabe que a gente vai junto ali, segura na Exatamente. mão deles, está ali presente, mas a gente não sabe onde vai chegar, eles que decidem, né? E É, estar nesse lugar, né? Derrubando Tá também os certo. nossos preconceitos, né? As nossas barreiras, é um movimento muito forte também para a gente como profissional, né? Então, tem uma importância muito grande, e eu já tive assim, feedbacks, né, de clientes, de casais que diziam: nossa, a gente tinha um jeito de agir, com a terapia a gente passa a pensar diferente, porque a gente começa a se olhar, a gente começa a ver que a gente não fica só na agressão, tem uma função que eu estou falando para o outro, né? Então, isso é muito importante, né? É muito gostoso de ouvir, gente. Oi, Miriam. Até para pôr um pouco mais de lenha na sua fogueira, né? Quer dizer, porque muitos vêm num momento realmente de muito confronto, de muita dificuldade, Um e vêm sofrimento. isso para um sofrimento para poder escolher. E o que que acontece? Muitas vezes esse comportamento vem da defesa, né? De se defender primeiro, e às vezes a gente se defende atirando pedra. isso mesmo. E aí eu acho que é muito importante até a visão da gestalterapia de que se tem defesa, a gente tem que acolher, porque é o melhor jeito que as pessoas estão podendo ter. E daí criar um suporte de confiança para que eles possam baixar as defesas. E daí sim pensar no que dói, no que machuca. Muitas vezes vem de estilos de personalidade que inicialmente eram complementares e foi tão bom, e que depois de alguns anos de convivência passa a ser o mais difícil, né? Uhum. É Sim, verdade. Tem umas falas aqui, Dani, que eu queria pode trazer, que o pessoal passar. está Isso, complementando, que traz para a gente, né? Poder A Adélia disse compartilhar. que já recebeu noivos e namorados, né? Que Uhum. até um tempo, eu não sei ainda, né? Mas eu me lembro que a igreja fazia muito esses encontros de Encontros de casais, né? casais, né? Que chamavam, né? Muito Isso. bacana, mas que nem todos, né, comungam ali da mesma religião, não sei se outras religiões fazem, eu sei que a Igreja Católica costumava fazer, acho que talvez ainda Uhum. costume fazer, o que também é interessante por esse processo, né? Mas no Sim, nosso caso, como terapeutas, a gente vai propor, né, também ali um outro olhar, né, que tem ali uma dimensão diferente, nem melhor nem pior, mas uma dimensão diferente do que é proposto, mas é muito interessante também, se a gente pensar, né? Também com jovens, né? Pessoas que querem ter filhos. Eu trabalhei num grupo de sim. pais na fila de adoção, né? Isso fez muita diferença. Gente, esse é isso, é Perceber. esse também é muito interessante preparar uma família para a adoção, né? Isso é muito Exatamente. interessante mesmo, né? Quando eles vêm para ou quando receberam a criança e claro, por receber a criança, o sistema todo sofre
né, um desafio, nessa entrada ao campo ele se transforma, e nesse desafio eles vêm para a terapia de família, né, para poder trabalhar esse novo campo relacional com essa nova criança que chegou. Isso é muito legal, né, Leila? Né, Exatamente. Miriam? Até porque na família adotiva você tem que cuidar dos 9 meses de gestação que não existem, existem de uma outra forma, Exato, de uma Uhum. forma simbólica, mas é exatamente. um cuidado necessário. E muitas Uhum. vezes, quando o casal não teve, ali a família não teve essa oportunidade, e aí no processo terapêutico de poder fazer essa gestação, né, Uhum. no processo. Eu já tive a oportunidade de atender uma família com pais adotivos, que também a proposta foi exatamente a gente poder gestar todos juntos, né, ali naquela família, aquela criança. Então, foi realmente. É encantador, gente. É Uhum. desafiador, mas é encantador. Alguém falou aqui também, a Gi, que eu não sei quem é. Gi, se você quiser aparecer, pode aparecer. Ela tem recebido alguns casais e confessa que tem tido algumas dificuldades em lidar. Já apareceu? Não, não apareceu, mas está aqui. Pois é, Gi, tem realmente muitas dificuldades, tanto casais quanto família, né? Exatamente porque eu acho que, de certa forma, a teoria ela te dá uma sustentação para poder. Não, na verdade, Gi, eu não sei se você já atende, como que é a sua formação. Oi, Gi. Olá, Gi, agora vimos, chegou. Chegou. Mas, de fato, né, tem dificuldades porque tem muito também de preconceitos, né? Eles vêm também muito carregados de coisas, vem muito sofrimento junto, né? Vem Sim, muita fantasias de coisas, né? E que tudo isso a gente vai trabalhando ali no processo, né? sim, isso. É, e muitas vezes o casal ele entende que aquilo vai se arrastando por certo tempo, né? Então também para o casal é importante eles terem uma noção de que aquilo é um momento que eles estão passando e que eles vão olhar para aquilo naquele momento, no aqui e agora. Então, a teoria da Uhum. Gestalt ela traz para a gente também uma consciência, né? E nos ajuda nesse sentido, né? De falar, olha, estamos aqui, vamos olhar para isso e o que que a gente vai fazer com isso aqui, né? De fato, desafio e dificuldade é o que não falta. É, Eu vou até emendar já a pergunta da Gi, né, para emendar as duas, né, a importância do trabalho com casais, e já vamos entrar na pergunta também, quais são os desafios do terapeuta, né, no atendimento de casais. Miriam, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, como é que você vê esses desafios do terapeuta no atendimento de casais? olha, é, a gente tem que considerar as singularidades. E cada casal, engraçado que eu estou escrevendo até um artigo, quando eu me dei conta, eu estava começando assim. Um dia eu me peguei com o seguinte pensamento: meu Deus, eu passo boa parte da minha vida entre quatro paredes, porque na sala do consultório são quatro paredes. E logo em seguida eu pensei, meu Deus, mas quantos universos estão entre essas quatro paredes, né? Então eu queria realçar a singularidade de que cada casal traz um tema específico. Tem aqueles que vêm medrosos, tem aqueles que vêm por muitas vezes eu recebo aqueles que vêm porque um deles diz: olha, se a gente não for para terapia, não dá mais para continuar. Então, eles Uhum. vêm sob uma certa ameaça, e um dos meus, o que eu queria dizer agora era, lembrando o Zinker. O Zinker fala sempre: vamos ver o que vocês fazem bem feitos, ou seja, ele tem um olhar para os recursos do casal. Às vezes, a queixa é uma figura tão forte que só o que aparece é a falta, não aparecem os recursos. Então, um dos meus desafios, primeiro, é encontrar quais são os recursos que eu estou vendo para compartilhar com eles. E Uhum. muitos não só se reconhecem,
às vezes confirmando em termos de sofrimento, mas muitas vezes também resgatando recursos que não estão mais presentes para eles naquele momento e que eles reconhecem que têm. Uhum. Então, eu acho que isso é um momento. O outro desafio que eu vejo é o uso das palavras. Eu tenho muitos casais que vêm com a busca de uma comunicação melhor. E na comunicação, muitas vezes, o uso das palavras faz com que a pessoa compreenda não da forma como quem expressou o que iria passar. E muito sofrimento vem decorrente da interpretação que quem escuta faz da mensagem. Uhum. E são sofrimentos sérios, né? Então, eu vejo que um outro desafio é a gente trabalhar com a comunicação. E a gente precisa aprender a escolher as palavras que realmente digam, sejam verdadeiras, sejam honestas, mas que ajudem a compreender, ajudem que o outro possa compreender. Não sejam palavras que ferem. Uhum. Então, essa Sim. é uma das coisas que eu acho que é uma das contribuições do que eu venho vivendo, né? Uhum. Nestes desafios, né, Miriam? Não Você sei. sabe que um desafio, eu acho que para o nosso aluno, né, a gente pensando um pouquinho aqui no que a gente vem sendo desafiado ao longo dessa formação, e que a gente trabalha isso muito fortemente, é a gente ajudar o aluno a enxergar o cliente como sendo o casal, né? Eu acho que esse olhar paradigmático, né, de tirar o olhar do indivíduo e colocar o olhar para o casal, né? O nosso cliente é o casal, isso eu acho muito valioso, né? Então a gente poder ajudar, treinar, né, o aluno para que ele possa enxergar. Então, ser terapeuta de casal é a gente entender quem é o nosso cliente. E o nosso cliente é o sistema, é o casal, é a família e não mais um indivíduo ou outro. Né? Então, esse também é um desafio grande, né, Miriam, no começo, quando a gente está começando, né? Da gente poder entender que assim, eu não estou trabalhando com este ou com aquele, mas eu estou trabalhando com este sistema que funciona com características, que tem diversidades, que tem singularidades. Fale, E Miriam. daí a gente aprender a aproveitar o uso de imagem, aproveitar o uso de metáforas, porque as imagens e as metáforas ajudam a compreender o todo. Exato. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. A Sandra trabalha bastante. A Sandra Cardoso Zin, queria trabalhar bastante com vocês nessa temática, né? De vocês poderem aprender como é que trabalha com essas metáforas para ajudar este casal a se enxergar nas suas próprias dinâmicas, né? A Leila estava falando que às vezes eles vêm procurar a gente, né? Que não vem procurar a gente como juiz, mas às vezes eles querem alguém que diga eu estou certo e ele está errado, ele está certo, eu estou errada, né? Alguém que seja juiz. Então, esse é o primeiro lugar que a gente vai desocupar do imaginário deles, daquele lugar de juiz, aquele lugar de mediador, ainda que a gente faça eventualmente uma mediação, a verdade é que o nosso lugar não é esse. Nosso lugar é nosso desejo é que eles se enxerguem como dinâmicas e que melhorem a comunicação entre eles. Né? Então, a Miriam está trazendo um ponto, gente, fundamental, a comunicação no casal. Acho que é um dos primeiros pontos, né, que a gente vai trabalhar, porque está muito entrecortado. Eles estão tão fechados nesse universo, né, cristalizados na dinâmica defensiva, que às vezes a nossa função é ajudar o diferente que vem para desarticular o sistema, né? Nós somos aquele diferente que vai trazer, mas será? Mas vamos pensar, mas olha o que ele está te dizendo. A gente vai trazer a dúvida, a gente vai quebrar o paradigma, a gente vai trazer a provocação também para o casal, para eles poderem se ouvir, né? Então é o diferente que entra no sistema, né, com um lugar também diferente, né, para ajudá-los a se escutar, a se enxergarem e a enxergar a dinâmica deles, a forma com que eles estão
vivendo e trabalhando, né, Leila? Você quer complementar, Leila? Eu quero, assim, contando um pouquinho aqui que a Aline escreveu que é uma dúvida dela, e eu Compartilha com a acho que gente. está exatamente ali dentro do que a gente está encerrando aqui, essa parte do casal, que é, ela conta que o TCC dela foi feito voltado para a romantização da maternidade, e é um tema que ela pretende continuar, e ela acredita que se encaixa na questão de família e casal, né? Quanto à maternidade e gestação. Pensando também o quanto os casais, mesmo casados já há algum tempo, o quanto eles romantizam o que é uma vida de casal, né? E eu acho que também na terapia é um processo interessante para se entender, né? Que não vem do romântico, né? Vem do amor, vem do afeto, mas a vida tem movimentos, né? E aí é entender todos esses movimentos da vida, né? Que é algo que é cíclico, né? Que tem movimentos, e tanto que quando os filhos chegam, tem uma diferença, né? Que a gente imagina que, nossa, tá lá o casal lindo, maravilhoso, ótimo, viajando, né? Bebendo seu vinho, de repente tem uma criança, já não dá mais, você tem que esperar dormir, né? Tem toda uma diferença. Depois, quando entra na adolescência, então são todas quebras de romantizações, Aline, que também acontecem no casamento, também acontecem numa família. Na verdade, que não é exatamente uma quebra de romantização, mas é uma transformação da própria vida. Então, eu acho que no processo terapêutico, a gente também, de certa forma, vai mostrando que faz parte do processo, toda essa transformação num casal e numa família. Né? Então, acho que se Uhum. encaixa assim, Aline, ó, curti sua Alice, pergunta. falando do bebê que chega, eu me lembrei de uma amiga minha que fala de um país que fala espanhol, e ela dizia, quando teve o bebê, um estranho que veio para ficar, eu não sei o que eu faço. Então, quer dizer, todas as angústias que vêm junto também, Todas né? as angústias, né? E que é uma adoção, né? Mesmo filho biológico, a gente também faz uma adoção, que você transforma, de certa vida, todo o movimento da sua vida, né? O sistema se movimenta, né, Aline? Então, assim, a movimentação tem, né, no processo de gestação, no processo de adoção, no processo também do casal, da família. Esse é o tempo todo, são essas quebras de paradigmas, né? Que a gente vai Uhum. podendo facilitar que eles enxerguem, né? Não necessariamente não é a gente que fala, mas eles de alguma forma percebem ali, né? Alguns momentos a gente traz o enquadramento, mas em grande parte eles vão se dando conta, né? É, como é que eles estão lidando ali, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo no processo de trabalho, deles perceberem de olharem como uma eureka, né? Nossa, a gente descobriu algo, eles estão ali há 20 anos. Puxa, era isso, né? Então, eu acho que a gente fica ali como testemunha, né? Ocular mesmo do que está acontecendo, né? Esse é um dos lugares que a gente ocupa. E já entrando nessa ideia do sistema familiar, né, acho que a gente pode passar um pouco para as perguntas de família. E Quer gostei que eu muito do faça, tema Dani? da Aline. Quero sim. Gostei muito do tema da Aline, porque é um dos momentos mais importantes, né, gente, que quebra o sistema familiar, ou seja, no sentido de transformar, é a entrada de um novo membro, né, dentro do sistema, tanto a saída quanto a entrada, né, a saída por morte, por casamento, né? O sistema familiar ele sofre ali uma mudança na sua forma, então tem uma demanda muito importante, quanto na entrada. Então, o momento que chega uma criança naquele casal, gente, é um momento extremamente complexo, muito desafiador e o sistema entra em risco. Né? Por incrível que pareça, muitas separações se dão após a chegada de filhos, porque o sistema ele realmente ele sofre um risco muito grande porque a demanda. Primeiro que o sistema muda completamente o seu processo, porque antes eram dois adultos que se relacionavam, né? Então a gente tem uma hierarquia ali de forças, de possibilidades, com variações, obviamente, dependendo da singularidade, como a Miriam colocou, mas nós temos ali um certo equilíbrio de forças. Quando chega uma criança, a hierarquia do sistema muda, né? E a responsabilidade também. Aquele bebê, ele chega e ele puxa para ele
toda a energia do sistema familiar. Ele exige uma mudança de forma, uma transformação. Nessa transformação, né, pai, mãe, dois pais, duas mães, enfim, dependendo da formação do sistema, eles são muito exigidos, né, com muitos riscos, né? Muitos riscos começam a acontecer, né? Muitos casamentos acabam sofrendo com a chegada dessa criança a ponto do casal se desorganizar significativamente, tá? Vamos lá para a pergunta sobre família? Vamos lá. Então, o que o terapeuta precisa cuidar ao atender uma família? Uhum. Vamos lá. Eu acho que atender uma família, a Miriam já iniciou para a gente um pouquinho, o nível de complexidade que aquele sistema exige. Então, nós temos, quando nós estamos trabalhando com família, nós temos, além do casal, que são os adultos responsáveis pelo sistema, nós temos crianças ou adolescentes. Isso pressupõe o quê? Que nós temos gerações diferentes. Também a Miriam colocou um conceito importante, que é o ciclo vital da família. Quando nós temos crianças num casamento, né, ali numa família, ou nós temos adolescente, a dinâmica ela é diferente, porque a linguagem é diferente. Aquele sistema ele está num outro momento do ciclo vital. A família tem um ciclo vital. Tá? Então, isso também torna a exigência do campo muito diferente. Por quê? Porque a linguagem que nós, terapeutas, teremos que usar é a linguagem do mais fraco. Então, se nós temos criança, a linguagem é infantil e nós temos que lidar com recursos que a criança entende. Se nós temos adolescentes, nós temos que usar linguagem que a criança, que o adolescente entende. Quando nós temos mudanças no sistema, temos adolescentes e criança, nós vamos ter que ter variações na linguagem, né? Se torna mais complexo no sentido que nós temos mais elementos e elementos em hierarquias diferentes, que existe uma hierarquia dentro do sistema familiar e que é importante que ela permaneça, não de uma maneira autoritária, mas de uma maneira cuidadosa, porque sim, os adultos são os responsáveis pelo sistema e, portanto, são os responsáveis por aqueles jovens, sejam crianças ou adolescentes. Então, isso também é um desafio, né? Nós temos que lidar de maneira diferente com as diferentes hierarquias, tá? Em alguns momentos, a gente trabalha no sistema com subsistemas, né? Então, às vezes a gente só trabalha o casal, às vezes a gente trabalha pai com filho, mãe com filhos. Em alguns momentos a gente tem que trabalhar subsistemas. Isso também é algo bastante difícil, né? Diferente do que a gente trabalhar com um casal que, teoricamente, eles teriam a mesma hierarquia. Às vezes isso não acontece, temos casais que existe hierarquia entre os cônjuges. Então, nós temos aí algumas variações, tá? Então, eu entendo que aumenta a complexidade. Nós temos que nos cuidar dentro deste campo. Porque, claro, se já somos chamados a alianças dentro de um casal, vocês imaginam as alianças que nós somos chamados dentro de uma família. Acho que a Miriam pode me complementar, né, Miriam? Você entende outros cuidados? Me fez lembrar, né, do quando a gente está no início, é muito importante o terapeuta concatenar entre observar a comunicação analógica e a comunicação digital, né? Ou seja, a comunicação do conteúdo com a comunicação da forma como ah, a forma como eles se sentam, quem que senta perto de quem, esse tipo de coisa. E um dos primeiros, só para acrescentar, um dos primeiros olhares do terapeuta é trazer o estrangeiro, porque muitas vezes tem alguém na família que é o estrangeiro, que é aquele que se isola. E da nossa necessidade de trazer o todo, então trazer o estrangeiro para o lugar. Uhum. Acho que Integrar, isso é né? Isso, importante. integrar até os ausentes, Integrar. né, Miriam? Às vezes a gente usa até um Sim, elemento para sim. representar aquele ser que está ausente, aquela pessoa que está ausente, né? Nós utilizamos um elemento dentro do setting para que aquela pessoa possa também se fazer presente, né? Então isso é muito interessante. Então é muito desafiador atender uma família, né? Uma família com criança, por exemplo. Nós precisamos a linguagem da criança, a gente tem que usar desenho, nós temos que usar colagem, nós temos que usar caixa de areia, nós temos que usar jogos, né? Para que aquela família possa se comunicar a ponto da criança poder entender daquele conteúdo, né? Então, isso também eu acho um desafio, né?
porque não é a mesma linguagem, o idioma não é o mesmo do casal. A gente, né, conversa, fala, tá tudo ali rolando bem. Com a criança, não. Se a gente puser a criança sentada, ela vai se entediar em 5 a 10 minutos, ela já vai estar entediada ali dentro do sistema, tá? Então, o que está chegando também, gente, no consultório, são esses subsistemas. Pai com filho, por exemplo. Nós temos uma família cujos pais são separados, né? E um deles ali tem dificuldade na relação com os filhos. Então, isso tem chegado também no consultório. O pai com os filhos, ou a mãe com os filhos para serem trabalhados. Isso é uma família, tá? E aí a gente vai trabalhar com essa complexidade. Tá? Então, também acho que é um tema interessante para a gente pensar como trabalhar com esse subsistema, né? Os filhos vão se aliançar contra o pai ou contra a mãe, né? Você quer colocar alguma coisa, Miriam? Não, eu queria que você colocasse muito do seu trabalho com ele desvelando os mitos e os segredos familiares, porque são Claro. coisas muito importantes na família, né? Sim, eu tenho um caso, gente, que eu sempre costumo contar, que foi um caso de segredo muito importante. Meu mestrado é de segredos familiares e transmissão transgeracional de segredos. Eu trabalhei com segredos e mitos familiares, né? Mitos familiares é um conjunto de crenças, de valores, de legados, de informações que as famílias vão amealhando ao longo da existência de um sistema familiar, né? Que vai se perpetuando, esses vínculos vão se perpetuando ao longo do tempo e vão somando, né? Esses mitos, esses conteúdos e vão transmitindo de geração a geração. E o segredo familiar é algo muito importante, muito comum dentro de uma família. Eu atendi uma jovem que ela não sabia de um segredo que pertencia a um dos pais dela, né? E ela, na verdade, ela começou a ter sonhos, né? E aqueles sonhos não cabiam muito dentro do universo daquela jovem. Aquilo começou eu achar muito estranho esses conteúdos, até que eu começo a chamar, então era uma pessoa que tinha menos de 18 anos, né? E eu trabalho com acompanhamento de família, e aí eu, com um diálogo com os pais, esses pais eles realmente guardavam um segredo. Então, para resumir, para vocês entenderem, enquanto eu não comecei a trabalhar com aquela família a possibilidade da revelação daquele segredo, o que não necessariamente acontece em todas as famílias, particularmente nesta família, a importância da revelação, porque a jovem, de algum lugar, ela já captava esse segredo, ela sentia a importância desse segredo, ela percebia, né, que tinha alguma coisa ali, e aquilo ficava mesmo meio fantasmagórico, porque os sonhos dela eram pesadelos, na verdade, né? Então, quando ela já captava, enquanto eu não comecei a trabalhar com o sistema todo para a revelação, para que isso pudesse ser trazido, né, como para a consciência dessa jovem, não ficar mais nesse lugar no fundo, né? Vamos pensar assim, num fundo, não como figura, ele ficava disforme para ela não respondia ao tratamento. A partir do momento que isso começou a acontecer, ela começou a responder. Estou falando do tratamento não só psicológico, mas estou falando do tratamento psiquiátrico, uma jovem que precisou, inclusive, de ajuda psiquiátrica, ela não respondia à medicação. Era algo que eu e o psiquiatra estávamos já preocupados, porque aumentava a dosagem da medicação, trocou substância, ela não respondia ao tratamento. A partir do momento que eu começo a fazer um trabalho familiar, esta jovem começa a responder ao tratamento e hoje nem está mais comigo já, né? Já segue aí lindamente para os outros caminhos e, né? Já está fazendo outros trabalhos. Então, a importância, porque o segredo, gente, ele cria alianças, né? Ele cria conluios, ele cria triangulações. Quem está dentro, quem está fora do segredo, né? Normalmente, os segredos estão ligados às mitologias familiares, né? Porque os mitos familiares muitas vezes trazem essa necessidade de informações serem mantidas em segredo, e existe uma diferença entre segredo, aquilo que é segredado, ou seja, aquilo que é retirado, apartado, e aquilo que é do campo da privacidade. Todas as pessoas e todas as famílias têm conteúdos que são privados, tá? Privacidade hoje é um tema importante para a gente discutir em razão, né, da vida pública que as pessoas mantêm. Tá? Então, isso é um tema bem importante hoje, que parece tão básico para a gente, né? Mas que não mais. Né? É um tema que a gente pode abrir discussões inúmeras. O que é público, o que é privado, o que é segredo. O segredo é aquilo que a gente esconde
por medo, né, da revelação trazer algum tipo de prejuízo. Normalmente está ligado à vergonha. Normalmente, né, não na totalidade das vezes, mas normalmente está ligado, o segredo está ligado à vergonha. Tá? E essa vergonha no sentido de a família sofrer algum tipo de prejuízo na comunidade que ela está inserida, né? Então, é um tema muito interessante, segredos familiares. Eu, particularmente, gostei muito de ter pesquisado, tanto segredos quanto mito. Todas as famílias têm mitos, todas as famílias têm segredos e todas as famílias têm mitos. Tá? Às vezes não tem segredo na sua geração, mas teve na geração anterior ou na anterior. Né? Em algum nível existe, algum tipo de segredo existe na família. E os mitos colaboram demais com estes processos, tá? Mitos familiares são diferentes de mitos pessoais. Nós vamos estudar no curso o que são mitos familiares e a importância deles nas dinâmicas familiares. Tá? É um tema muito interessante e muito gostoso, né, da gente trabalhar. Tá? Mais algum ponto, Tocando meninas? O na Mar também se dinâmica, complementar a gente. Miriam? só tocando, porque eu estou vendo que se é uma hora, daqui a pouco acaba. Só tocando na questão das dinâmicas familiares, né? Outro tema que é um desafio para quem trabalha com família é a cristalização de padrões. O reconhecer, o terapeuta poder reconhecer quando um padrão de dinâmica, de relacionamento, acaba sendo cristalizado ou não. E é muito difícil quebrar um padrão, né? Então, através da conscientização, muitas vezes é possível, mas é um tema importante, eu acho, no atendimento de família. Nossa, Miriam, fundamental. E como esses padrões, gente, às vezes se repetem. Às vezes até eu brinco com alguns clientes e falo, gente, isso não é padrão, isso é uma maldição familiar. Você sabe que uma vez eu recebi uma pessoa, muitos anos atrás, e que ele foi indicado pelo médico, porque olha a história, gente, que coisa fantástica, triste e fantástico. Ele tinha sofrido uma queimadura no rosto, ele usava até barba por conta da queimadura do rosto. O pai dele tinha sofrido uma queimadura no rosto, o avô dele tinha sofrido uma queimadura no rosto em acidentes, né? Olha que coisa interessante. Então, esses padrões, além de comportamentos, né, que a menina está sugerindo, né, que vão se repetindo muitas vezes, às vezes a gente tem, a Lina está falando, é uma maldição mesmo, né? Às vezes a gente tem padrões que são interessantes, né? Por exemplo, a avó gestou muito cedo, a mãe engravida muito cedo, a filha engravida muito cedo, né? Padrões que se repetem, que são Sim. interessantes. Às vezes, óbvio, tem o biológico, mas não só o biológico. Eu não acredito que o biológico é destino em nós, né? Eu acho que o biológico mais a dança com a vida, né? É que a gente acaba muitas vezes reproduzindo, né? Então, esses padrões são fantásticos da gente entender e de reproduzir, né? Vamos Isso é para a última interessante porque pergunta? o genograma mostra Nossa, muito isso, né? Ele faz um mapa, né? Mas faz. a próxima pergunta, a Miriam já começou a falar que são os desafios, né? A cristalização dos padrões, né? O que você acha, Dani? Tem mais algum que você lembra, assim, que Desafios nos tem atendimentos milhões, né? familiares? E Então, eu acho que cada assim, família chega com um, né? Nossa Senhora, além da subjetividade da família, né, desse sistema que é o nosso cliente, que tem as suas particularidades, a sua queixa, eu particularmente acho que um desafio importante para nós terapeutas é a questão da linguagem, como eu já coloquei, né, qual a linguagem que nós vamos utilizar com aquela família em razão das diferenças, né, de idade. Acho também um desafio esses processos, né, da gente organizar as hierarquias familiares, quando existem muitas alianças dentro do sistema familiar, figuras que se aliam, né, quase que num modelo muito fechado, né, a gente nem falou de fronteiras, mas enfim, é um tema que eu gosto bastante, que a Sandra traz também para a gente discutir as questões, né, o Zinker traz no livro dele a questão das fronteiras, e às vezes existem subsistemas que têm fronteiras muito rígidas, e que, como é difícil muitas vezes a gente conseguir fazer eles entenderem e quebrarem aquela aliança, porque aquela aliança está ligada a padrões de apego também, né? Aquilo é uma figura de segurança, a filha que
está muito próxima da mãe e quer arauto da mãe num sistema, né, que muitas vezes se alia a mãe contra o pai, né, e a gente poder fortalecer essa jovem para ela poder se retirar e deixar o casal também poder se encontrar. Então, isso eu acho um desafio grande também, a gente lidar com fronteiras dentro do sistema familiar, né? Eu também acho complexo. O que mais, meninas? E Omar também, assim, vocês colocariam mais algum ponto? O Omar acho que só atender. Tá. Nossa, é que cada sistema que chega ali traz algo diferente, né? A gente vai aprendendo Uhum. a gente sabe ali, fica na espera do que vai chegar, que acho que é algo também, né, Dani, que é um desafio, é a gente tá completamente livre para o que vai chegar, né? Porque pode chegar de tudo, né? Assim como eu já atendi casais Sim. divorciados já há 3 anos, e eu tive ali um desafio da qual eu nunca li em livro nenhum, nem tive experiência nenhuma, exatamente por poder, né, estar ali com eles naquele momento de uma retomada de um divórcio que já aconteceu, já tinha ali 3 anos de separação, né? Então foi um desafio e tanto para mim também, até o ponto da gente receber o que chega. Eu acho que desafio é isso, né? Casal e família, a gente tem que estar preparado. O Omar voltou. Preparado para aquilo que vai chegar. E tem inúmeras Uhum. possibilidades, né? Omar, você lembra de algum desafio assim de Uhum. família? Então, eu acho que casal já é muito dinâmico. Família, então, acaba sendo mais ainda, né? E eu acho que a gente sustentar a maneira que eles veem é muito difícil, porque às vezes a coisa pode mudar muito rapidamente, né? No individual, às vezes uma semana é parecida com a outra, mas no casal e na família, de repente vem um atrito, vem alguma coisa, o clima fica pesado, porque não são só no individual, duas pessoas. Então a relação está na sua frente e às vezes vem um clima bastante pesado e a gente tem que lidar como bem, né? Às vezes é mais fácil transformar, às vezes é menos, e a gente tem que poder dar o suporte e aguentar isso daí, mesmo que não seja possível transformar, né? Às vezes a gente tem que ter a calma de entender que algumas sessões vão ser pesadas, algumas sessões vão ter temas difíceis, algumas sessões a gente vai ter que ser aquele que fica um pouco com mãos atadas e na outra sessão, de repente, fica mais fácil, né? Lidar com aquele encontro, lidar com aquela relação e por aí vai. Muito, muito Exatamente. Que é o bem lembrado. fenômeno, né? Que é o fenômeno, né, Omar, Miriam? Que é o que chega ali, é o que se apresenta. A gente já tem que estar com a nossa roupa de incêndio, né? E Porque é preparar. fruto do efeito borboleta da teoria das complexidades. Quer dizer, às vezes uma pequena ação vai ter uma repercussão lá longe de um outro jeito que a gente não prevê. É isso, né, Mãe? Exatamente, exatamente, Eu exatamente. hoje mesmo falei, olha, me lembro que teve tinha uma música, né? Vem como uma onda do mar. Às vezes o mar parece que está num maremoto e outras vezes é plácido, calmo, tranquilo. Uhum. Exatamente. Nossa, o Mário falou uma coisa muito importante, né? A dinâmica desse atendimento. Eu acho que isso é gostoso, né, gente? Na dinâmica do atendimento de casal e família, o dinamismo e a rapidez. Diferente de casos, né, individuais que às vezes a gente, né, atende por 5, 10, 15. Eu tenho clientes comigo com quase 20 anos de atendimento, né? Entre vários tipos, vários momentos do processo. Mas o casal e família, é muito mais rápido, é muito mais dinâmico, né? É muito diferente. Isso eu acho muito gostoso, né? Porque muda muito a energia do trabalho, né? Então, isso eu acho que realmente vale a pena, é muito interessante, né? Eu, particularmente, gosto muito do atendimento, apesar da complexidade e da dificuldade, né? Sabe o que É eu que queria é propor? Oi, querida. plasticidade e criatividade, não é, Dani? Sim, E muito isso ajustamento. mesmo.
Haja ajustamento criativo, né? Do terapeuta, das famílias, né? As Exatamente. formas que vão sendo, né? Nessa coisa da mutabilidade, né? Muito rápida que eles têm, né? Até por conta de toda essa... A gente sabe, né? Como que o próprio sistema se influencia mutuamente, né? Sim, E como isso é muito exatamente. intenso. E às vezes um pequeno gesto, o sistema dá uma reviravolta fantástica. O que vocês acham Exatamente. da gente abrir para perguntas também? Se vocês quiserem nos perguntar alguma coisa, a gente está caminhando para o encerramento, né? A nossa proposta de 1 hora. Obrigada, Gi. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Perguntas, complementações, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pensar com a gente, né? Estamos aqui também para tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas já foram saindo. Já foram? É. Eu acho que Mas eu só podemos. espero que a nossa paixão não tenha Contagiado, né? nada. Já sei que Fala. muitos estarão conosco, eu sei que Fábio vai estar com a gente, né? Fábio vai estar com a gente. Obrigada, Júlia, adoramos também a sua presença. Obrigada por estar com a Obrigada, gente. Júlia. Obrigada, Lucrécia, Marivalda, Cláudia. Lucrécia, achei que queria falar alguma coisa. Quer, Lucrécia, falar alguma coisinha para gente? Opa, Júlia está se formando no final do ano, que bom. Oi. Não, eu adorei a Bacana. palestra, a forma que vocês trouxeram, muito assim, dinâmica. Fiz várias anotações aqui, eu já atendo casais e família aqui em Maringá, e só contribuiu para mim. Peguei de Ai, que última hora, bom. fiquei sabendo, era 5 horas. Estava fora de casa, falei, preciso chegar em casa e chovendo em Maringá, que tá. Falei, deu tempo de chegar e ainda participar aqui com Que vocês. Muito bom. Nossa, Ah, obrigada. super bem. legal. Obrigada a você, né? Obrigada a você, Lucrécia, que a gente possa ter contribuído aí para o seu, né, pro seu desenvolvimento. Muito bom. Bacana, Contribuiu. bacana. Eu vi que a Júlia falou que também atende casal. Júlia, eu comecei a atender família e casais, eu fui estudar casais e família por conta do atendimento infantil, É. né? Que eu fui me aprimorar. E a importância, né? Mesmo quem continua atendendo crianças e tem a intenção de entender esse universo, né, do sistema de casal e família, porque vem para o consultório, né? Não tem Bem, como não aparecer ali, né? Então amplia o conhecimento, mesmo não sendo ali o nicho em específico que queira trabalhar, isso também amplia demais, né? O seu trabalho, né? É algo também nós muito sempre trabalhamos com um ser humano que tem um fundo e esse fundo é, ele é permeado, alicerçado pela família, né? Então eu é, sempre a Lilian fala isso, eu adoro essa frase da Lilian Frazão, é o fundo que energiza a figura, né? Gosto muito disso. E eu aprendi com a Miriam, né? Minha formação foi com a Miriam, que foi uma grande professora no meu processo. Também sempre, né, valorizou a anamnese do sistema familiar como uma parte importante da constituição do ser humano no mundo, né? Então, aqui agora, ele é permeado por essa família, né, Mi? exato. Não tem jeito. E eu também tive o seu caminho de atender criança e querer fazer um estudo de terapia de família por conta do atendimento à criança. Sim, sim, porque Porque é não dá, né, Miriam, encantador. mais. Não dá a gente para falar, fazer orientação de pais, não, a gente tem que fazer acompanhamento da família. Eu costumo falar isso muito fortemente e eu acho que isso mais do que nunca, né, Miriam? A gente vê o nível de sofrimento das pessoas, gente, dos casais e dos sistemas familiares, dá muita, ai, dá dor no coração da gente ver o nível de sofrimento, sabe? Então a gente precisa ter recurso mesmo para ajudar essas crianças, essas famílias, porque os pais não adianta a gente achar que vai atender sua criança. Eu dou suporte para os pais, eu tenho contato com a família, porque eles precisam também da nossa ajuda e tem muito sofrimento mesmo, um desejo, muitas vezes, de acertar, eles se perdem, né? Não é por uma vontade, não. Estou nem dizendo de famílias com má vontade, má fé, falando de gente de boa vontade mesmo, né? Com nível de sofrimento muito alto, né, Miriam? E a gente precisa. Somos convocados, gente, nós somos convocados. E hoje toda a temática, né? Tô atendendo crianças transgênero, e aí a importância da gente ampliar essa rede, aí é a família, aí é a escola, aí é a comunidade,
eu acho, assim, a gente é convidado a participar dessas mudanças contemporâneas, né? Nós somos chamados, somos técnicos, somos chamados. Eu acho um universo importante da gente comparecer, né? A diversidade está acontecendo lindamente no mundo. Eu, particularmente, sou a favor da diversidade, defendo ela e gosto muito de trabalhar, né, com essas populações que pedem ajuda para a gente poder atuar assim, né? Então, nesses nichos, tá? Acho que é isso. Miriam, Mar, Leila. Lembrando só, que eu queria acrescentar que muitas vezes o atendimento a casal e família é mais pontual, é mais focal e tem uma duração menor do que uma terapia individual. Só queria compartilhar isso com vocês. Sim. É verdade, Miriam, isso é verdade. Nós temos Leila Terra, que tem desenvolvido um trabalho, logo mais nós teremos mais, né, Leila? Leila tem desenvolvido um trabalho bacana, terapia breve com casais. Nós vamos ter essa novidade aqui do nosso núcleo. Maravilhoso. Maravilhosa, né? Maravilhosa. É um presente, assim, né, Miriam? Muito obrigada, né, Miriam? Miriam que, né, tem a Sim, ver com a sua sim. formação, Dani, a minha também, né? E muito, né? Miriam, ela sabe caçar talentos e ajudar esses Nossa, talentos a eles acontecerem no mundo, né, Miriam? Esse é o é, seu talento, né, de pôr é, talentos no mundo. Muito bom, é muito isso bom. mesmo, Miriam. Gente, Gratidão. Que a gente possa ajudar vocês a desenvolverem o caminho que vocês querem traçar nessa profissão que é maravilhosa, É. né? Que é uma isso paixão. mesmo, gente. E o nosso instituto, ele promoveu um livro, se vocês quiserem diálogos em Depois gestalterapia, né, com casais e família. eu É um ponho a livro foto do. promovido pelo Instituto. Eu tive, olha que lindo, gente, olha lá, a clínica gestáltica, né, com casais e família. Olha que bonito o nosso Caminhos do livro, Diabo. Caminhos do Diálogo. É lindo esse nome, eu adoro. Então, nós temos também Bacana. essa obra, se vocês quiserem conhecer, fale com a Aninha ou com a Seni, que as meninas disponibilizam para vocês aí como é que faz esse processo. Tem textos lindos, né? E para contribuir aí com o desenvolvimento de vocês, tá bom? Fábio, esperamos você, que eu sei que você vai estar com a gente. Espero que mais vocês estejam conosco quinta-feira, dia 7, começando o nosso curso. Tá? Obrigada pela Bem-vindo, presença de Fábio. todos. Estar com vocês, tá? Prazer, gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Ele acho que pode parar agora a gravação, né? Pede para salvar na nuvem, não é isso? Acho que sim. Não sei que